Bom, vamos lá, pessoal, mais uma prova aqui para vocês da EBSER. Essa prova foi a Federal da Bahia, e a ADES foi a banca. Ela vai seguir o mesmo padrão das outras provas, que são 25 questões de enfermagem, e nós vamos começar da 26, tá? Até a 50. É uma prova curta, como as outras, né? O mesmo padrão, só muda a banca. Eu acho que é a primeira prova que eu faço da IADES aí no canal, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. 26. Segundo o decreto 94.406 de 87, que regulamenta a lei do exercício profissional de enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem. Então aqui são as atribuições do técnico de enfermagem. A prova é para técnico, né? Então vamos lá. Letra A. Supervisionar a parteira. Letra B. Sistematizar a assistência de enfermagem. Letra C. Identificar providências, distócias obstétricas e tomar. Eu acredito que esteja incompleto isso aqui. Letra D. Ter responsabilidade técnica sobre o serviço de enfermagem. Letra E. Prevenir a infecção hospitalar e ter controle sistemático sobre ela. Então aqui ele pede uma atribuição que cabe ao técnico de enfermagem. E a primeira aqui ele já começa. Supervisionar a parteira. Não seria uma atribuição do técnico de enfermagem. Sistematizar a assistência de enfermagem, o SAI, também não é uma atribuição do técnico, atribuição do enfermeiro. Identificar providências de distócias obstétricas. Isso aqui também é do enfermeiro. Ter responsabilidade técnica sobre o serviço de enfermagem. Isso aqui também é do enfermeiro. E a letra E, que seria uma atribuição comum a todos, né? Inclusive não só da equipe técnica de enfermagem, né? Do técnico de enfermagem, mas do enfermeiro, do auxiliar, da parteira e de toda a equipe de saúde também, né? Nem só ao pessoal de enfermagem. Prevenir a infecção hospitalar e ter controle sistemático sobre ela. Então, a letra E é o nosso gabarito, uma atribuição do técnico de enfermagem. Próxima questão. 27. Em relação às intervenções cirúrgicas de acesso a órgãos pélvicos, como laparoscopia, é correto afirmar que o posicionamento operatório mais adequado é a posição. Então aqui ele fala sobre centro cirúrgico. Nós temos também uma aula aqui no canal sobre centro cirúrgico que fala sobre o posicionamento, né, na mesa cirúrgica, tá? Aí ele pergunta, para fazer um acesso a órgãos pélvicos, para fazer um procedimento, aí ele dá o exemplo aqui, laparoscopia, né? Qual seria o melhor posicionamento? Aí ele tem ventral prona, Trendelenburg, canivete, decúbito lateral, ou Sims, litotômica ou ginecológica. Então, o que seria mais indicado aí para se fazer um acesso aí a órgãos pélvicos e como exemplo aqui laparoscopia, seria a posição de Trendelenburg. Trendelenburg é aquela posição que é inclinada, né? O paciente ele fica inclinado. Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 28. Quanto às funções do instrumentador cirúrgico, é correto afirmar que a ele cabe. Então, ele fala sobre o instrumentador cirúrgico, que pode ser um técnico de enfermagem. E é correto afirmar que a ele cabe. O que cabe a ele? Receber e identificar o paciente na sala cirúrgica. Acender as luzes e focalizá-las no campo cirúrgico. Colocar placa de bisturi elétrico e ligá-lo quando solicitado. Fixar o curativo e transportar o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica. Certificar-se de que não permaneceram no campo operatório compressas, gases e instrumentos. Então aqui, todas essas funções aqui anteriores cabe ao técnico de enfermagem. Receber e identificar o paciente na sala cirúrgica, acender as luzes, tá? Pode ser também uma das funções ali que está de circulante de sala, né? Que está ali participando da cirurgia, colocar a placa de bisturi, fixar o curativo, beleza. Essa última aqui é mais ligada ao instrumentador, porque o instrumentador ele tem um controle total ali do que todo o material que ele levou para o centro cirúrgico. O controle dos instrumentos, quantas compressas ele levou ali para ser feito, tá? Existem protocolos para verificar isso aí, mas essa letra E aqui seria a mais indicada a uma das funções aí do instrumentador cirúrgico. Então, letra E é o nosso gabarito, certificados que não permaneceram no campo operatório, compressas, gases e instrumentos. Próxima questão. 29. Com relação à utilização das luvas de procedimento,
e a lavagem das mãos, a fim de garantir o controle da infecção hospitalar, assinale a alternativa correta. Então ele fala sobre utilização de luvas de procedimento e lavagem das mãos. O uso das luvas de procedimento dispensa a lavagem das mãos. As luvas de procedimento exigem uma rígida técnica de colocação. Luvas não estéreis com furo podem comprometer a segurança do procedimento. Parece correto. A função das luvas de procedimento é proteger exclusivamente o profissional de saúde. O uso de luvas de procedimento permite a manipulação direta e segura do material estéril. Então vamos lá, letra A. O uso das luvas de procedimento dispensa a lavagem das mãos. Está errado, né? O uso da luva não dispensa a lavagem das mãos. Letra B. As luvas de procedimento exigem uma rígida técnica de colocação. Não, né? Luvas não estéreis com furo podem comprometer a segurança do procedimento. Correto. A função das luvas de procedimento é proteger exclusivamente o profissional. Não. O uso de luvas de procedimento permite a manipulação direta e segura do material estéril. Luva de procedimento não, né? Seria luva estéril. Então, letra C seria o nosso gabarito. Luvas não estéreis com furo podem comprometer a segurança do procedimento. Próxima questão. 30. Um técnico de enfermagem, ao administrar 4 ml de determinado medicamento, fez antisepsia da pele, uma prega na face anterolateral da coxa, com ângulo de 45 graus, e introduziu a medicação. Utilizou seringa de 5 ml e agulha de 25/8. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que indica a via de aplicação provavelmente utilizada. Então aqui ele faz o sentido inverso, né, das perguntas. Ele fala como é feita a técnica e pergunta qual seria essa via. Então se ele fez 4 ml no medicamento, ele usou a coxa, um ângulo de 45 graus, utilizou seringa de 5 ml, beleza, e agulha de 25/8. Tudo isso aqui leva a uma medicação intramuscular, tá? Então, letra E é o nosso gabarito intramuscular. Próxima questão. 31. Acerca da verificação da pressão arterial e dos cuidados de enfermagem, assinale a alternativa correta. A pressão de pulso é a diferença entre as pressões sistólica e diastólica. Parece verdade, né? A pressão arterial média independe da idade, atividade física ou emoções, errado. O hiato auscultatório é o aparecimento dos sons Korotchkov, bulis cardíaco. Não. A palpação da artéria braquial ou radial é dispensável no caso de verificação de rotina. Não. A pressão diastólica é a pressão máxima sentida na artéria durante a contração cardíaca. Diastólica não, né? É a sístole, que é a pressão máxima, e a diástole. E a diástole, que é a pressão mínima. Então aqui a que está mais correta seria a letra A. A pressão de pulso é a diferença entre as pressões sistólica e diastólica. Letra A, nosso gabarito. Próxima questão. 32. Considere hipoteticamente que o técnico de enfermagem, juntamente com a equipe de saúde, ao realizar o atendimento a um paciente em choque, então o paciente está em choque, tentou cessar o sangramento gastrointestinal e restaurar a volemia. Administrou uma solução cristalóide e uma solução salina, conforme a prescrição médica. Verificou a pressão arterial e constatou hipotensão e bradicardia. Ele está com choque. Está com choque e ele falou que tem muito sangramento, né? O pulso dele está baixo, ele está com hipotensão e bradicardia. De acordo com o atendimento prestado, é correto afirmar que o caso provavelmente se trata de um choque séptico, obstrutivo, hipovolêmico, cardiogênico, anafilático. Aqui não tem muita complicação, porque ele falou do sangramento. Ele falou que está com a hipotensão. Então eu ligo diretamente aqui ao choque hipovolêmico. Tá? Então letra C seria o nosso gabarito. Próxima questão. 33. O caso que requer assistência rápida no menor tempo possível a fim de evitar complicações e sofrimento é considerado uma situação D. Então aqui o caso que requer assistência rápida no menor tempo possível. Seria o quê? Uma urgência? Uma situação de consultório, uma emergência
ambulatório, agendamento eletivo. Quando você quer uma assistência que seja rápida, no menor tempo possível, você vai ligar a uma situação de emergência, certo? Seria uma complicação que você tem, uma situação que você tem que lidar naquele momento, para evitar uma complicação e sofrimento. Só que a banca ela considerou como uma urgência. De acordo com os protocolos, urgência é uma situação que eu posso, sim, preciso de uma assistência rápida, mas é uma assistência que ela pode chegar até 30 horas. Então, uma situação de urgência, eu posso, teoricamente, realizar aqueles procedimentos em até 30 horas, tá? Nesse caso, que requer uma assistência rápida no menor tempo possível, está mais ligado aí para emergência, tá? Mas a banca, ela colocou letra A como gabarito. Então, letra A é o gabarito, próxima questão. Nada que um recurso também não ajude nesse tipo de questão, né? Próxima questão. 34. Assinale a alternativa que apresenta a investigação mais adequada a ser tomada pelo profissional de saúde de enfermagem em situação de atendimento a um paciente com suspeita de dengue. Beleza, qual seria essa conduta, né? Fala aqui, investigação mais adequada. Eu tenho aqui, desconsiderar a história de sangramento, pois isso não altera a gravidade nem a conduta quanto à dengue. Gravidade da dengue, principalmente a dengue hemorrágica, né, está ligada diretamente ao sangramento. Considerar suspeito todo paciente que apresenta doença febril aguda com duração máxima de 14 dias. C. Investigar quanto ao paciente ter estado no último ano em área de transmissão de dengue ou em local onde tenha mosquito prego. Na verdade, não é mosquito prego. E essa questão de área de transmissão, dengue está em todo o país, né? Aqui seria ligado mais à febre amarela. D. Observar, além da febre, pelo menos 5 sinais e sintomas, tais como cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, prostração e exantema. 5 sinais. Perguntar sobre casos semelhantes de dengue na família, no peridomicílio ou na escola, além de verificar a história de infecção pregressa por dengue. Ok. Aqui seria o nosso gabarito, então letra E. Perguntar sobre casos semelhantes de dengue na família, no peridomicílio ou na escola, além de verificar a história de infecção pregressa por dengue. Então letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. A 35 ela foi anulada, né? Então próxima questão. 36. Acerca da lesão por esforço repetitivo e da doença osteomuscular relacionada ao trabalho, é correto afirmar que elas resultam de letra A, lesão renal, lesão de esforço repetitivo, ele fala aqui, tá? Lesão renal é perda progressiva e regressiva da função dos rins. Doença autoimune, ou seja, os tecidos são atacados pelo próprio sistema imunológico. Contaminação por chumbo em trabalhadores no meio ambiente natural ou em consequência da sua utilização industrial. Superutilização no sistema osteomuscular, ok. Instalando-se progressivamente no trabalhador sujeito a fatores de risco técnico-organizacionais. Isso aqui parece correta, né? Letra E. Trauma físico ou emocional, resposta anormal à dor, em que áreas do cérebro responsáveis pela dor podem reagir de forma diferente e em pacientes com... Não. A letra D seria correto, né? Superutilização do sistema osteomuscular, instalando-se progressivamente no trabalhador sujeito a fatores de risco técnico-organizacionais. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 37. Quanto à realização de exames médicos periódicos solicitados pela medicina do trabalho, assinale a alternativa correta. Para o servidor que opera com raio-x, estabelece o período de exame a cada 2 anos. A periodicidade do exame será definida exclusivamente, quando fala exclusivamente aqui, de acordo com a idade do servidor. O tempo para pedir exames depende também da exposição a riscos ocupacionais. O tempo para pedir os exames depende também, certo, da exposição a riscos ocupacionais. Apresentar ou não doença crônica não interfere no intervalo de... Claro que interfere. Trabalhadores que manipulam substância radioativa devem realizar o exame periódico a 5 anos. Então, aqui seria mais correto, seria a letra C, né? O tempo para pedir os exames depende também da exposição a riscos ocupacionais. A letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 38.
Considerando o previsto no Código de Ética, respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, inclusive nas situações de morte e pós-morte, é uma ou é um? Alternativa dos profissionais de enfermagem. Alternativa nem existe, né? Direito dos profissionais de enfermagem. Proibição aos profissionais de enfermagem. É um dever e responsabilidade dos profissionais de enfermagem. Uma opção, isso também não existe, aos profissionais de enfermagem. Então, essa questão de respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, inclusive em situações de morte e pós-morte, é um dever e uma responsabilidade do profissional de enfermagem. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 39. Conforme o decreto 94.406 de 87, é reconhecido como técnico de enfermagem aquele profissional titulado do diploma de enfermeiro conferido por instituição de saúde nos termos da lei, diploma ou certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente, diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeira. Ele está falando aqui sobre o técnico, né? Aí o primeiro ele fala sobre o enfermeiro, tá errado. O C, ele fala sobre obstetriz e obstetra. D, certificado de auxiliar de enfermagem. E, diploma ou certificado de parteiro. Essa aqui ficou bem mais fácil. A letra B, né? Diploma ou certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 40. Após o processo operatório, o paciente ficará em observação na sala de recuperação pós-anestésica. Neste ambiente, deve-se monitorar os sinais vitais de... Então, após o processo operatório, o paciente ele é encaminhado ali para ficar em observação na sala de recuperação pós-anestésica. Então, neste ambiente, deve-se monitorar os sinais vitais de 15 em 15 minutos na primeira hora, 30 em 30 minutos na primeira hora, 15 em 15 minutos na segunda hora, 45 em 45 minutos na primeira hora, hora em hora. Então, nessa, né, a que seria correta aqui seria letra A, né? 15 em 15 minutos na primeira hora. Então, letra A é o nosso gabarito. Essas outras aqui parecem um pouco absurdo, né? 30 em 30 na primeira hora, 15 em 15 na segunda hora, 45 em 45 na primeira hora. Hora em hora também. Não, né? Então, a mais correta aqui seria a letra A, 15 em 15 minutos na primeira hora na sala pós-anestésica. Próxima questão. 41. A respeito da classificação dos artigos hospitalares quanto ao grau de risco de aquisição de infecção, é correto afirmar que são classificados em... Então, ele fala aqui, classificação dos artigos hospitalares quanto ao grau de risco. E ele só pede para saber como eles são classificados. Aí ele coloca aqui, letra A, limpos e sujos. Letra B, alto, médio e baixo risco. Letra C, críticos, semicríticos e não críticos. Letra D, muito infectantes ou pouco infectantes. Letra E, infectantes ou não infectantes. Então, quando você fala de artigos hospitalares, quanto ao grau classificação, você tem ele como críticos, semicríticos e não críticos. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 42. As medidas de precaução e prevenção a infecções hospitalares são baseadas na forma de transmissão da doença. Com relação a esse tema, é correto afirmar que as precauções de contato são usadas em casos de... Então aqui, medidas de precaução e prevenção de infecção. E ele fala diretamente sobre precauções de contato. Então vou usar em que caso precaução de contato? Rubéola e sarampo, infecções intestinais e varicela zoster, meningite, coqueluche, tuberculose. Tuberculose aqui a gente já sabe que não é por contato, aerossóis, sarampo também aerossóis, sarampo aerossóis. Meningite também não é, coqueluche também não é. E rubéola também não é. Então a única que é aqui por contato seria infecções intestinais. Intestinais que é por contato, varicela zoster. Então, letra B é o nosso gabarito, que são precauções de contato, né? Em que eu vou usar ali precauções de contato. Letra B, infecções intestinais e varicela zoster. Próxima questão. 43. A realização de curativo de incisão cirúrgica simples no pós-operatório imediato deve acontecer. Então, a realização do curativo de incisão cirúrgica simples
no pós-operatório imediato deve acontecer. Letra A, 24 horas após o procedimento. Letra B, 2 horas após o procedimento. Letra C, 5 horas após o procedimento. Letra D, 24 horas após os procedimentos, salvo sangramento intenso. Letra E, 12 horas após o sangramento, procedimento cirúrgico. A mais correta aqui seria a letra D, né? 24 horas após o procedimento. Aqui também tem em cima, mas essa aqui está mais completa. Salvo sangramento intenso. Você tem um sangramento intenso ali no curativo, vai ter que trocar ele, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 44. No exame de baciloscopia, executado na investigação de casos suspeitos de tuberculose, são coletadas 2 amostras de escarro. Quanto aos cuidados que devem ser observados na coleta da segunda amostra, então eu falo da segunda, assinale a alternativa correta. Então a segunda amostra ela vai ser realizar a coleta em jejum, escovar adequadamente os dentes antes da coleta, realizar bochecho com enxaguante bucal, manter a amostra ao sol após a coleta, colher pelo menos 3 cuspidas para obter quantidade. Então aqui, a resposta correta seria a letra A, né? Realizar a coleta em jejum. Aí a segunda, escovar os dentes, não é para escovar os dentes. Realizar o bochecho, não. Manter a amostra ao sol, não. Colher, não. Então letra A seria o nosso gabarito. A segunda amostra deve ser realizada em jejum. A primeira não, é naquele momento, mas a segunda sim, em jejum. Então letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 45. Ao avaliar os sinais vitais de um paciente em situação de emergência, identificou-se bradipneia. A este respeito, assinale a alternativa correta quanto ao conceito de bradipneia. Qual o conceito de bradipneia? Ele falou uma história toda para você ligar qual o conceito de bradipneia. Respiração com movimentos regulares, ausência de movimentos, dificuldade na execução dos movimentos, diminuição da frequência respiratória, aceleração dos movimentos respiratórios. Então, bradipneia é uma diminuição na frequência respiratória. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 46. Em circunstâncias de emergência, ocorrem alterações orgânicas que são chamadas de sinais de apoio, entre as quais se encontram as alterações de cor e umidade da pele. Em relação a esse assunto, essa é uma alternativa que indica uma situação em que a pele se torna mais pálida. Em que situação a pele pode se tornar mais pálida? Numa febre, icterícia, hemorragia, ingestão de bebidas alcoólicas, traumatismo. Então, uma pele mais pálida, ela pode se acontecer a situação em uma hemorragia, né? Então, letra C seria o nosso gabarito. Próxima questão. 47. A vacina conjugada pentavalente bacteriana protege crianças contra 5 doenças diferentes. Quantas doenças incluídas nessa vacina são a alternativa correta? Então, vacina pentavalente bacteriana são 5 doenças. Quais são elas? Aí você tem aqui difteria é, tétano é, coqueluche é, hepatite B é, sarampo não, meningite não, pneumonia não. Então, a correta aqui seria a letra E, né? Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e influenza tipo B. Então, letra E é o nosso gabarito, que são as 5 doenças da pentavalente. Então, letra E é o nosso gabarito: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos influenza tipo B. Próxima questão. 48. Assinale a alternativa que apresenta a situação em que o profissional de enfermagem estará agindo de forma antiética. Letra A. Quando participar da prática profissional. Letra B. Quando se recusar a executar a prescrição medicamentosa sem assinatura e sem registro do profissional, exceto em urgência e emergência. C. Quando se recusar a executar a prescrição ilegível ou após identificar erro. D. Quando assinar ações de enfermagem que não executou. Eu acho que seria o nosso gabarito, né? Letra E. Quando participar da orientação sobre riscos e benefícios de exames ou procedimentos. Não, né? Então, a parte antiética seria a letra D. Quando assinar ações de enfermagem que não executou. Letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 49. A toda a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, é obrigatória a confecção de um mapa de risco da unidade.
no qual sejam visíveis as áreas de risco por agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou mecânicos, identificados por cores diferentes pré-estabelecidas. Quanto à cor com que devem ser identificadas as áreas de risco por agentes físicos, assinala a alternativa correta. Então a gente tem aqui verde, vermelho, amarelo, marrom ou azul. Então ligado aqui a CIPA, agentes físicos, seria a cor verde. Então letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 50. Entre os agentes infecciosos causadores das doenças sexualmente transmissíveis, encontra-se Klebsiella granulomatosis. A respeito da doença causada por esse agente infeccioso, assinala a alternativa correta. É a sífilis, donavonose, gonorreia, herpes genital e hepatite B. Klebsiella seria a donavonose. Então, letra B é o nosso gabarito. E com essa questão, nós vamos finalizando aqui mais uma prova de enfermagem para vocês. Nesse caso aqui, uma prova da EBSER, banca IADES, é uma prova de 2014, tá? Lembrando que essas provas, elas são corrigidas levando em consideração o gabarito oficial da banca. Então, algumas questões que tem mudanças, como calendário, é sempre bom você, calendário vacinal, é sempre bom você dar uma olhada antes da realização da sua prova, tá? Pode ser que uma resposta aqui esteja correta pelo gabarito da banca, porque em 2014 mudanças na enfermagem vão acontecendo com o tempo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like aí. Se não gostar também, pode dar os like. Se tem alguma prova que vocês queiram que eu faça, pode colocar aí, comentar. Eu vou fazendo devagarinho todas as provas aí que são pedidas, tá? Então, bons estudos e até a próxima prova.